Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa, aqui no estúdio que fica na House Decor, né? Eu recebo hoje o professor Hélio Lopes dos Santos. Nós sempre escolhendo aqui um assunto que esteja à baila, né? E o professor Hélio é a pessoa credenciada para falar sobre as possíveis consequências aí desse terrível incêndio que ocorreu na Alemoa, né? Antes de cumprimentar o professor e agradecer a presença dele aqui no nosso programa, quero só apresentar as credenciais dele, que normalmente eu apresento aqui, né, de cor, mas a do professor fica difícil porque é muita coisa. Ele fez mestrado em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em Engenharia de Controle de Poluição, especialista também em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Unisanta, é graduado em Engenharia Industrial Mecânica, em licenciatura plena em Química, que também tem toda a pertinência aqui com o assunto que nós vamos abordar. Atua na CETESB como gerente da CETESB na área de controle ambiental, atua no Ministério Público Estadual como assistente técnico do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, consultor ambiental no Ministério da Saúde, por aí vai, secretário de Meio Ambiente do Guarujá, e eu vou levar o tempo todo, se eu for ficar aqui lendo. As credenciais são mais de 40 e tantos anos de experiência, tudo bem, professor? Isso mesmo. Denunciando aqui a minha idade, né? Começou muito jovem, né, professor? Mas meus cumprimentos, Pedro, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença, no momento em que a população, não é, sofre, de uma certa forma, com uma série de informações desencontradas. Eu recentemente até fiz uma crítica contundente, né? E de uma certa forma até indignada, alguns boatos que surgiram, né, de que começaram com boatos de que pequenos setores ou alguns bairros da nossa cidade teriam que ser evacuados, depois falando que a cidade inteira tem que ser evacuada, a coisa ficou viral nas redes sociais e nós, enquanto jornalistas, procuramos aí, né, desfazer esse tipo de opinião apócrifa, né? E tendo aqui um especialista para falar sobre o assunto. Eu queria começar falando sobre a tal da chuva ácida, né? Que se falou tanto sobre a chuva ácida, que ela iria acontecer. Nós tivemos alguns dias aí, durante esse combate ao fogo, chuvas fortes na cidade. Essas chuvas já podem ter sido consideradas chuvas ácidas. Me disseram, eu ouvi também, desculpe prolongar a pergunta, mas eu ouvi também que quanto mais chovesse, melhor seria, porque essa chuva ácida seria de menor intensidade, né, em relação à sua acidez, né? É verdade. O pessoal está preocupado aí com a questão da chuva, né? Que iria gerar essa chuva ácida, mas normalmente os piores dias para a poluição é quando você tem um dia totalmente claro, ensolarado, né? Que a gente chama com céu totalmente azul, sem nuvens, que é o chamado anticiclone. Sim. E por que é uma das piores situações para a poluição do ar? Porque não há dispersão, né? Fica tudo ali na atmosfera, concentrando as emissões daqueles produtos que estão sendo queimados. Então as chuvas, os ventos contribuem para dissipar. Exatamente. Mas o importante, Pedro, é a gente levar a população para que também não haja esse pânico. Sim. Dá a impressão que vai chover ácido. Não é nada disso. Veja, o mecanismo da formação da chuva ácida, você tem uma emissão de um poluente primário, que no caso seria aí na queima do combustível. Todo combustível derivado fóssil, ele tem enxofre e geraria aí o dióxido de enxofre, o SO2, que na atmosfera, esse seria o poluente primário, que a gente chama. Na atmosfera, reagindo com os próprios constituintes normais da atmosfera, que seria a própria umidade, dependente da chuva, enfim, uma neblina, coisa do tipo, ele acaba precipitando na forma de chuva levemente ácida, não é é como se fosse É porque a palavra ácido, né, acaba alarmando as pessoas. A água, o normal é pH 7, acima de 7 é alcalino, abaixo de 7 é ácida. Por exemplo, nós tomamos determinadas águas minerais que tem uma levemente ácida. O seu pH está em torno de 6,8 e tal, então a tendência é ninguém está morrendo por causa disso. Mas que não oferece absolutamente nenhum perigo à saúde. Perigo. Uma outra questão que nós, evidentemente, nos preocupamos é com as consequências que, né, esse incidente pode ter causado ou pode vir a causar ao meio ambiente, né? Nós vimos aí peixes aparecendo mortos, né? Acaba afetando não só o meio ambiente, mas afetando também, né, a economia, porque tem muita gente que vive ali daquela pesca artesanal, principalmente da Vila dos Pescadores, Cubatão, que foi afetada, né, na área de manguezal ali do estuário.
já está constatado que esses peixes, a morte deles foi provocada por conta mesmo da contaminação da água em virtude do incêndio? Está constatado, sim. Veja, o impacto que ocorreu e ainda está ocorrendo é evidentemente em função da queima de combustível descontrolada, né, Claro. de combustível. O importante é a gente ressaltar, vamos fazer um paralelo aqui da poluição do ar e da poluição das águas. Aí. A poluição do ar, ela não tem fronteira, né? Então ela vai com mais rapidez, a grande distância, sabor do vento, aí, da predominância, direção e velocidade. Quando você tem uma queima descontrolada, que é o caso desse incêndio aí, com falta às vezes, de oxigênio, você gera uma série de produtos secundários. Por exemplo, você vai gerar os chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Né? No caso, você gera o benzoapireno, benzoalfa-pireno, que é um poluente que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um poluente carcinogênico. Então, essas partículas, uma vez na atmosfera, elas vão se precipitar em algum lugar. Né? Lógico, você tem uma temperatura alta, isso dá um empuxo, faz com que esse material suba a uma certa altura e aí ele se dispersa em diversos lugares, com isso diminuindo essa concentração. Por isso é que o monitoramento da CETESB não acusou valores, concentrações de poluentes acima daquilo que a legislação preconiza. Mas eu queria focar, professor, nessa questão que o senhor falou dessas partículas poderem ter aí, poderem não terem aí efeito carcinogênico, não é isso? Esse é o problema. Exato. Por quê? Quando você tem um elemento carcinogênico, embora você esteja dentro do padrão, a Organização Mundial de Saúde não garante que elementos carcinogênicos, mesmo dentro do padrão, eles podem causar efeito adverso às pessoas. Não há limite de segurança para a população. Normalmente, eles medem 5 tipos de poluentes. Por que isso? Ele mede o quê? Material particulado, dióxido de enxofre, CO, que é o monóxido de carbono, né? Os óxidos de nitrogênio e o ozônio. Né? Então, o ozônio, que se chama, né? Por que são esses 5? É porque normalmente são esses 5 poluentes que estão nos grandes centros urbanos. Eles são predominantes. Então, ele usa como parâmetro esses 5. Isso tudo são persistentes. Eles acabam caindo em algum lugar e vão entrar nesse ciclo de vida. Por exemplo, o que aconteceu com os peixes. Sim. Né? E aí a gente vai entrar na questão da poluição das águas. Né? Os peixes também, essa quantidade de peixe que apareceu morta no estuário, muito em função também, além da falta de oxigenação, muito em função do aquecimento da temperatura da água, não? Exato, são vários fatores, você colocou com propriedade. Né? Então, é a questão da temperatura, porque o bombeiro está jogando água e está esquentando ali, está caindo no dique, da bacia do dique de contenção, mas uma parte transborda. Ao atingir a água do estuário de Santos, ele atinge com uma temperatura mais elevada. Sim. O ecossistema, ele é extremamente sensível, ele é muito mais sensível do que o ser humano. A partir do momento em que você aumenta essa temperatura, o que vai acontecer? Pela própria temperatura, já vai afetar aquela comunidade aquática ali. Né? Vai ocorrer o seguinte, além da morte pela própria temperatura da água. A temperatura, o aumento da temperatura é inversamente proporcional ao oxigênio. Quando eu aumento a temperatura, cai o oxigênio. Então, vai suprimir o oxigênio por um processo térmico. Sim. Vai acontecer um outro fenômeno, que é a mudança do pH. Ou ele vai ficar mais alcalino ou vai ficar mais ácido. No caso, a tendência é acidificar, porque você tem dióxido de enxofre, tem uma série de elementos ali. Tem a própria espuma que o
corpo de bombeiro está lançando, que é um produto que acaba saindo também tem, né? nesse processo. Resíduos. E tem uma outra coisa. Os tanques, eles estão vazando, então eles vazam álcool, vazam, às vezes, gasolina, que não incendiaram, mas estão junto dessa água. Então, o que vai acontecer? Isso vai solubilizar. E a partir do momento em que solubiliza, isso vai inclusive para dentro do estado, uma parte solubiliza, a outra não, né? Mas como são produtos orgânicos, no caso do álcool, né? E da gasolina, ele vai dar uma demanda bioquímica do oxigênio. Como é que essa demanda ocorre, essa demanda bioquímica? Todos nós já escutamos falar, pelo menos dos nossos pais, olha, não joga comida dentro do aquário que o peixinho vai morrer. Uhum. Não é assim? É. Não joga pão aí que o bicho vai morrer. Por quê? A natureza é pródiga. A partir do momento que você jogou isso para ele, é alimento. Ele vai querer limpar aquilo ali. Só que ele sozinho, essa bactéria, ela não consegue. Sim. Então, o que ela faz? Ela se divide numa proporção geométrica. Uma se divide em duas se divide em quatro se divide em 8. Em questão de segundo, há uma explosão de bactérias naquele ambiente. E bactéria respira. E isso que acontece no universo menor dentro do Dentro aquário do aquário vai acontecer... A bactéria respira. O que acontece no aquário? Falta oxigênio. Falta oxigênio. O Muita peixe gente morre. respirando. Mas por que o aquário Muito tem a ser vivo. bombinha? É. Para compensar esse oxigênio. Só que na natureza E não foi tem a suprido. bombinha, né? Não tem uma bombinha lá dentro do estuário. Um acidente como esse, eles têm que retirar através de caminhão a vácuo, o que é possível, Sim. levar para a área esse sistema de tratamento, poderia ser na refinaria mesmo, joga lá no separador de água e óleo da refinaria, que vai cair no tratamento biológico. Uhum. E trataria isso. Né? Uma parte, é que eu falei, não deu. Quer dizer, escapou. E aí foi para onde? Foi para dentro do estuário. Lá no estuário nós não temos condições de tratar isso. Né? A natureza não, ela vai se purificar, mas ela vai precisar de um espaço muito longo para fazer esse trabalho que o homem faz fora. Aliás, olha, eu quero fazer um elogio aqui a um grupo de voluntários que já está na sua 59ª ação, e essa 59ª foi justamente no mangue aqui do canal do Estuário, que ao contrário de muita gente que ficou alardeando, criando boataria, fazendo posts aí, publicações virais no Facebook para alarmar as pessoas, muito interessante a ação desse pessoal voluntário que arregaçou as mangas, já foi para o mangue, já recolheu mais de 1 tonelada, não é, de resíduos sólidos que já estavam ali impregnadas no mangue por conta desse acidente. Louvável a ação dessas pessoas, Verdade, não é? Teve o caso aí até do Ecofaxina, os amigos da água, Ecofaxina, participando aí. É importante isso que você colocou, Pedro, pelo seguinte, existem 3 situações, né? Existe aquele que procura escamotear a verdade. Sim. Certo? Dizer que não existe perigo, sabe? Não existe esse. Existe aquele que procura alardear. E existe aqueles que procuram, contribuem, né? sem ser alardear, mas procuram falar a verdade. Uhum. Um exemplo foi a secretária de Meio Ambiente do Estado, Sim. que desceu, chegou aqui e falou, não, a fumaça é tóxica mesmo, certo? Tem problema, até é perigosa, mas nós estamos aqui controlando, monitorando, está tendo uma dispersão, ninguém precisa se preocupar, ninguém morreu. Né? Quero agradecer ao professor Hélio Lopes dos Santos, que esteve aqui conosco derramando aí todo o seu conhecimento, né, nos dando aí uma verdadeira aula de química, de contenção em relação à poluição ambiental. E é uma pena que o nosso tempo esteja esgotado, porque quero que o senhor venha em outra situação, uma situação apenas exemplificar, né, algumas condições aí que a gente tenha a circunstância de explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador, que às vezes acaba ficando sem norte, né? Porque por falta de conhecimento acaba crendo em coisas que são, né, absolutamente inefáveis. Professor, obrigado e conto com a sua presença em outra ocasião. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. E olha, nosso programa, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.